Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio de nossa série sobre inglês médico, em que falaremos sobre psiquiatria ou psychiatry. Começando no âmbito mais psicológico, para depois seguir para as patologias psiquiátricas e seus tratamentos farmacológicos, temos os mecanismos de defesa do ego, ou simplesmente mecanismos de defesa, todos os quais são inconscientes, unconscious, com exceção da supressão. São exemplos de defesas narcisísticas, narcissistic defenses, projection, projeção, quando alguém atribui suas próprias vontades, wishes, desejos, desires, pensamentos, thoughts, ou emoções, emotions, a outra pessoa, denial, ou negação, a recusa em reconhecer, to acknowledge, aspectos da realidade, desse modo evitando tornar-se consciente, to become aware, destes, e splitting, em uma tradução literal, separação, ou, mais frequentemente, cisão, a divisão da visão do mundo em extremos de bem e mal. Entre os mecanismos de defesa imaturos, immature defenses, temos blocking, o bloqueio, o esquecimento temporário transiente de algo geralmente constrangedor, a regressão, regression, volta a um estágio anterior de desenvolvimento, a fixação, fixation, permanecimento no estágio atual, em oposição à progressão esperada, nesse caso a maior parte dos termos muito parecidos com o português, a somatização, somatization, ou a manifestação de um conflito psicológico como sintomas somáticos, e identification, ou introjection, a identificação ou introjeção, a aquisição de características, traços, traits de outra pessoa ou grupo pelo paciente, como mecanismos de defesa neuróticos ou ansiosos, neurotic or anxiety defenses. Temos displacement, em uma tradução literal, mudar de lugar ou deslocamento, quando o alvo, target, de uma emoção ou impulso, drive, é alterado para um substituto. Repression, ou repressão, quando uma ideia ou sensação é withheld, retida da consciência, awareness, withheld from awareness. Isolation of affect, o isolamento do afeto, ou simplesmente isolamento, quando uma ideia ou evento e as suas sensações são separadas. Intellectualization, ou intelectualização, quando existe um foco excessivo em fatos e lógica com o objetivo de se distanciar emocionalmente. Acting out, atuação ou passagem ao ato, a expressão de sentimentos através de ações. Rationalization, racionalização, o uso de explicações racionais para um comportamento repreensivo tomado por outras razões de fato. Reaction formation, ou formação reativa, cuidado aqui para não traduzir como reação formativa, quando um impulso inaceitável é transformado no seu oposto. Undoing, em uma tradução literal, o ato de desfazer, ou, geralmente, anulação, quando um ato é feito como forma de compensar um pensamento. Passive aggression, conhecido talvez até mais por esse nome do que pela tradução em português, agressão passiva, quando os sentimentos de hostilidade são manifestados por alguém que não está ciente deles. Dissociation, ou dissociação, quando há uma separação entre si e a própria experiência. Idealization, idealização, quando pensamentos negativos acerca de algo são ignorados. E por fim, entre as defesas maduras, mature defenses, temos humor, o humor, sublimation, sublimação, quando um impulso inaceitável, unacceptable, ou inatingível, unattainable, é canalizado, channeled, em outra direção. Suppression, supressão, o único mecanismo consciente de decidir ignorar algo. E altruism, ou altruísmo,
o alívio de sentimentos negativos através de generosidade não solicitada. Quanto aos transtornos de personalidade, ou personality disorders, simplesmente desordens de personalidade, padrões mal adaptativos de comportamento, maladaptive patterns of behavior, que são lifelong, vitalícios, duradouros por toda a vida, e egosyntonic, ou egocintônicos, isso é, não geram no paciente um desconforto, uma percepção de problema, podem ser classificados em 3 clusters, aglomerados ou, na tradução mais coloquial, grupos, de acordo com as manifestações mais predominantes em cada um dos distúrbios. Existe no inglês uma mnemônica para se referir aos 3 grupos, os clusters A, B e C, que seria Weird, Wild and Worried. Isso porque o grupo A é marcado por comportamentos odd or eccentric, ou seja, estranhos ou excêntricos. O weird, do inglês, estranho ou esquisito. Enquanto que o grupo B é marcado por comportamentos mais dramáticos e emocionais. Do inglês, o wild significa algo como selvagem. E o grupo C, por sua vez, é caracteristicamente anxious and fearful, isso é, ansioso e temeroso, ansioso e medroso. O que, na mnemônica, worried seria preocupado. Então, weird, wild and worried, o grupo A, o cluster A, como estranho e esquisito, o grupo B, o cluster B, como selvagem, e o grupo C como preocupado. O grupo A do comportamento excêntrico inclui os transtornos paranoico, paranoid, marcado por suspeição, suspiciousness, e mistrust, desconfiança. O transtorno esquizoide, schizoid, marcado por voluntary social withdrawal, ou recolhimento social voluntário, como contraposição ao avoidant do grupo C, e pelo transtorno esquizotípico, schizotypal, marcado por uma aparência excêntrica, eccentric appearance, odd beliefs, crenças estranhas e pensamento mágico, magical thinking. Entre os transtornos do cluster B, dramatic and emotional, temos o transtorno histriônico, histrionic, marcado por um comportamento attention-seeking, ou que busca atenção, que tenta atrair a atenção para si, seeking the spotlight, buscando os holofotes, com excessive emotionality and excitability, um comportamento frequentemente descrito como flamboyant, ou extravagante, muitas vezes também com um comportamento exageradamente sexualizado, descrito como sexually provocative ou seductive behavior, por exemplo. Temos ainda nesse cluster o transtorno narcisista, marcado pela necessidade de grandiosidade, grandiosity, and a sense of entitlement, a sensação de se achar no direito, de se achar merecedor de ter certas coisas, narcissistic. O transtorno borderline, marcado pela instabilidade do humor e das relações pessoais e pela impulsividade, incluindo comportamentos autolesivos. E o transtorno de personalidade antissocial, antisocial, popularmente conhecido como psicopatia ou sociopatia, um diagnóstico feito após os 18 anos, marcado por características como aggressiveness, agressividade, recklessness, imprudência, lack of remorse, ausência de remorso ou culpa, e disregard for the rights of others, ou desprezo pelos direitos dos outros. No cluster C, marcado por ansiedade e medo, temos os transtornos de personalidade avoidant, esquiva ou evitativa, marcados por timidez e sentimentos de inadequação, e distanciamento social involuntário por conta de sua hipersensitividade à rejeição. Timidez do inglês shyness, tímido, shy. Obsessive Compulsive Personality Disorder, personalidade obsessivo-compulsiva,
marcada por orderliness and perfectionism, ordem e perfeccionismo, às vezes descrito, por exemplo, como rigid and stubborn, rígido e teimoso, cabeça dura, porém egocintônico, em oposição ao transtorno obsessivo-compulsivo. Isto é, o paciente se encontra satisfeito com a própria situação atual e o modo de ver o mundo, ao contrário do paciente com TOC. E por fim, dependent ou dependente, descrito, por exemplo, como submissive, submisso, unable to express disagreement, incapaz de demonstrar desacordo, e greatly fearful of having to care for self, ou amplamente temeroso de ter que cuidar de si. Geralmente a maior parte dos nomes extremamente parecidos com o português. As maiores diferenças podem ocorrer porventura nas descrições dos transtornos. Quando dizemos, por exemplo, que um paciente borderline pode se engajar em self-injurious behavior, ou comportamento autolesivo ou automutilador, ou quando dizemos que pacientes antissociais têm um histórico de truancy, evasão ou absenteísmo escolar, ou quando dizemos que uma pessoa dependent tende a ser clingy, excessivamente apegado ou apegada, ou ainda quando dizemos que um paciente borderline tem unstable mood, ou humor instável. Existem também algumas palavras que não têm tradução precisa no português, mas que são de depreensão bastante clara, como por exemplo, suicidality, ou a propensão a cometer suicídio, em português a suicidabilidade. Esse vídeo tem finalidade apenas educativa e não deve ser utilizado para guiar nenhuma conduta médica. Obrigado pela sua atenção e por decidir compartilhar seu tempo comigo. Neste vídeo revisamos mecanismos de defesa do ego e transtornos de personalidade, e eu espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo sobre inglês médico, em que abordaremos transtornos psicóticos, transtornos de humor, transtornos ansiosos e transtornos obsessivos compulsivos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.